você tem desconto de ser auxiliar? Eu também quero. Não. Tem mais trabalho. Ah, então tá bom. Não quero. Dúvida sobre o banho. Quem deu banho diferente? Tipo, nada a ver o que ela falou. Banho diferente? É. Eu dava banho com sabonetinho, porque eu achava que toda vez que ia lavar o sovaquinho, a virilha, entre os dedinhos, tinha que ter um sabonetinho cheiroso, porque eles são fedidinhos. Uhum. Seus filhos chegaram a ter acne? Mas isso foi há 16 anos atrás, prof. Uhum. Seus filhos chegaram a ter acne? Teve. É por causa do sabão. Ah, sério? O sabão, ele tira um pouquinho da oleosidade da pele e deixa a pele ressecada. A pele ressecada abre os porinhos do bebê e isso causa acne. Ah, meu cabelo tá ressecado, então eu lavo só com água? Sim, o seu sebo natural vai acabar melhorando, né, o seu cabelo. Ah, eu te amo, é brincadeira. A Luana falou que a toalha embaixo do queixo pode atrapalhar quem não tem experiência. Aliás, vou fazer uma pergunta para vocês. Banho de bebê tem que ser na banheira? Não. Ah, eles são. Ah, então, não é que tem que ser. É porque, assim, eu vou responder como mãe. Uhum. Eu dou no É porque chuveiro. eles são muito pequenininhos. E daí, quando as minhas pequenas estavam com 2 meses, eu dei banho no chuveiro. Uhum. E eu também comprei uma cadeirinha especial, coloquei assim embaixo e colocava sentadinha e ficava segurando nas costas, porque elas ainda não sentavam. Uhum. Mas é muito delicado. E daí, quando a gente fala em banheira, é mais apropriado para a gente, pais, adultos. Isso. Né? Então, aí tem aquele problema, né? Sempre que a gente falar de banheira, gente, tem que sempre seguir o... Professor, Oi. essa minha filha tá. Você vai usar Dá pra sua dar filha, banho né? assim no chuveiro também, não dá? Tipo, Dá, caguinha nas tranquilamente. costas. Tranquilamente. Eu dou no chuveiro. Tranquilamente, assim, o banho, gente, é igual o banho de gente adulta. Qual que é a diferença? A pele do bebê é mais sensível, né, ao calor e não precisa usar produtos. Isso, é água morna. Só que, por exemplo, se a Amanda tomasse banho com uma temperatura de 37 graus, ela basicamente ia congelar, né, durante o banho. Eu adoraria tomar banho a 37 graus, porque para mim é a temperatura ideal, porque não é nem muito quente, né? Então não agride a minha pele alva e sensível. E eu não me sinto, eu não sinto tanto calor. E pro bem é a mesma coisa. Então pode dar banho no chuveiro. Tipo, isso é super de boa. Só é Mas importante com tomar alguns cuidado, né? cuidados. Não é afogar Isso, criança. sempre cuidado. A banheira é muito bom, só que qual é o problema da banheira? Imagina que você tá dando banho, o bebê faz cocô. E aí? Tem mais trabalho. Nunca aconteceu com as minhas pequenas, e eram Não, é 2, muito pare. raro, porque elas estão tão irritadas, né, com o banho, que elas nem lembram de fazer cocô. Nem fazer xixi, elas fazem xixi Verdade. justamente É porque depois. daí, assim, é porque na banheira a gente lava primeiro o rostinho, ouvido, segundo, pescocinho, cabelo, e daí a gente ergue eles, com medo disso realmente, e lava o restinho. Mas é água suja, né, prof? Daí tinha que ser o chuveiro realmente. Por que não se usa produto? Justamente porque você está numa banheira. Então, como está numa banheira, aquele produto vai ficar lá e acaba ficando na pele do bebê. Exatamente. Então, o cuidado que ela falou, né, pra vocês assistirem o vídeo, eu vou falar aqui para vocês. No primeiro dia, eles fazem um pequeno clamp, né, no cordão umbilical. E esse clamp, geralmente, 24 horas depois, ele pode ser retirado e colocado só um clamp de papel, né? Ele vai só segurar o coto ali. Nesse mesmo momento, faz a vacina, né, contra a hepatite, que vai ser repetida, e a gente vai ver quando, porque os esquemas vacinais já mudaram mais de 1000 vezes e mudou de novo, e a gente vai ver durante o final dessa UC, tá? Como que faz os cuidados com o coto umbilical, pessoal? Não tem segredo. Álcool 70 e algodão. Não tem mais nada. Só sempre tomar cuidado, né? Sangramento, secreção
hiperemia, edema e cheiro forte, tem que ir para o pediatra para ver o que está acontecendo. Sempre Mas, cuidado. Oi. E quando o umbigo tá um pouco abertinho? Porque você sabe que às vezes ele não fecha, né? Ele fica um pouco abertinho. Porque o umbigo da pessoa, do ser humano é assim. Tipo, simples. Mas faz normal. Não Normal. é indicado cirurgia, nada? Não, nada. Não. Cada ser um umbigo. Cada ser um umbigo diferente. Se a pessoa vai ficar com um umbigo feio, não é por causa que não pôs moeda, não pôs fumo, Mas não pôs mas a pergunta, ele vai faixinha. fechar normal? Porque às vezes ele fica abertinho, ele vai fechar com o tempo? Então, o umbigo embaixo, se o coto caiu, é porque o umbigo já está fechado. Essa pessoa pode ter um umbigo maiorzinho, é normal, não tem problema. É um umbigo diferente, né? O meu que parece um poço de fundo é ridículo, cara. Nossa, tinha que ter. Quanto mais gordinho você é, mais fundo ele é. Ah, que engraçado. Eu sou gordinha e ele não é fundo. Ah, o seu é pra fora? Viu? Não, ele é tipo... Ele não é fundo, assim. Nem pra fora. Meio pra O meu fora? parece uma cratera, assim, pra dentro, assim. Nunca mais vi. O meu é só um bico normal. O meu também. O meu é um local que adere muitos pelos de roupa, né? Porque tem muito pelo, aí eles vão fazendo assim e vão capturando os pelos de roupa. Mas você tem que ter mais assim, né, Vini? Porque a sua barriga é o tamanho da sua bunda. Hã? Que horror. Bom, então essa limpeza, gente, é básica. Tem que ficar pra dentro ou pra fora da fralda? Pra fora? Tanto faz. Não importa. Não importa. Não importa. Pra dentro ou pra fora da fralda, não importa, tá bom? Por quê? Essa mumificação do coto, ela vai ocorrer independente se tá ou não dentro da fralda. Ele tá em contato com o ar. Normal. Não vai ficar mais úmido ou menos úmido. A não ser que você fique, tipo, 15 horas sem trocar o bebê, o que não é o caso, né? Não pode deixar. Mas depois do banho, sempre ter os cuidados com álcool 70, tá? Então, ó, no Apgar, desculpa, no Apgar, os sinais vitais que a gente sempre vai verificar, sempre tomar cuidado, né? Nos primeiros anos, né? No RN que a gente está falando aqui. A respiração é sempre torácica e abdominal, ou seja, quem expande é sempre o tórax e abdômen. Sempre tomar cuidado com sinais de dispneia, que vai ser inquietação, cianose, o batimento de asa nasal e retração intercostal. Igualzinho no adulto, tá? Só que mais visível, porque eles fazem um esforço muito maior. E sinal de chiado ou sibilo, né? Esses ruídos anormais da respiração. No RN vai ter uma respiração de 30 a 50 movimentos por minuto, e isso vai diminuindo conforme a passagem dos anos. Tá? Pressão arterial, ela é menorzinha, né, nos bebês, justamente porque ele é menorzinho, né? Então, 65 por 40. Se for necessário fazer a medida de pressão, você, claro, não vai usar o de um adulto, né? Não tem nem como. Você vai envolver o RN no seu manguito. Então, existem manguitos para RN. Ele é sempre pequeno, sempre minúsculo. A gente não vai fazer a aferição da pressão arterial, a não ser que haja uma prescrição médica para isso, tá bom? A partir de que ano que existe o manguito? RN já tem. É que depende, na verdade, do peso, né, professor? Na verdade, se vocês lembram da técnica completa, vocês lembram o que tem que fazer na técnica completa para verificar a pressão? Mais ou menos. O que vocês lembram? Eu lembro que você tem que colocar você tem que comprar o que vai explicar para você? Eu tenho que medir, na verdade, o menor e não pode apertar muito. Ah, não, é bobagem, não é isso. Você precisa de fita métrica? Procurar no pulso o... Antes disso. Pulso. Você precisa de fita métrica para medir pressão arterial? Não. Precisa. Não. Precisa. Fita métrica. Então vocês não conhecem a técnica completa de aferição da pressão arterial.
Por quê? Para verificar a pressão arterial, pessoal, a gente precisa, primeiro, medir o tamanho do braço da pessoa e encontrar o ponto médio. Nesse ponto médio, a gente vai fazer a circunferência. Nessa circunferência, o valor que a gente encontrou, a gente vai dividir ela pelo tamanho do braço. Quando você achar esse valor, vai dar o tamanho do manguito. O manguito pode variar de 0, né, que é o do RN, 2, até 26. Ele vai de 2 em 2. Isso aí é muito complexo, porque assim, se eu for numa farmácia, eles não vão fazer isso. Eles vão fazer isso exato. na média, mais ou menos. Mais ou menos. E justamente, a sua pressão arterial vai dar mais ou menos, não vai dar a correta. Porque se você, por exemplo, se eu utilizar um manguito de obeso em você, será que vai dar a pressão correta? Então, só que esse mais ou menos, de 14 para 16, é uma diferença muito grande na pressão alta. Por isso que precisa fazer a técnica completa. E no RN não é diferente. No RN não é diferente. Teria que, toda a pressão arterial que a gente fosse fazer, teria que medir. Porque só às vezes que, assim, a gente pega... no adulto eu vou analisar ele ter vindo correndo, ele ter chego, o jeito certo dele sentar numa cadeira, e não é RN, é porque ele estava só chorando, estressado e querendo mamar? Uhum. Sim. Entendi. Sim. Tá. Isso vai influenciar dele estar nervosinho e querendo um mazinho, chorando, ou por alguma outra coisa ele está chorando, porque ele não está na barriga da mamãe. Está irritado, aham. Mas seria certo, então, de uma pressão de um bebê, que pelo tamanho, né? Uhum. No adulto, 14 ou 12 por 8 hoje é normal, mas eu acho que hoje, na verdade, há um tempo atrás, era 12 por 8. 14 por 10. Hoje é normal. 14 por 10, não. 14 por 10 já é considerado pressão alta ainda. 139 por 89 ainda é pressão dita normal, mas limítrofe. E se eu pegar um RN com 9 por 6? Pressão alta, na hora. Entendi. Pressão alta e talvez ele já precisa internar já. A pressão já pode... Como os vasos dele são muito delicados, ele pode morrer. E se eu baixasse ali 7 por 3? É normal? 7 por 3 pode ser considerado normal, apesar de, no RN, a variação ser bem menor. Você vê que aqui, ó, a gente está falando... Então, isso é a minha dúvida. Então, assim, se eu colocar lá para verificar, né, a pressão de um RN, qual que é o normal hoje? Hoje, a gente vendo. A média de 65 por 41, né? 10% para mais, 10% para menos. E se ele não apresentar nada? Tem essa hipótese de não mostrar nada ali para mim? Não. A não ser que você não saiba ler a pressão. Alguma coisa. Não, ele tem que dar alguma coisa. A pressão arterial tem que... Se você fez a técnica correta, vai aparecer alguma coisa. E qual é a muito baixa? Para baixo disso aqui, ó. 10% a menos. Entendi. Beleza? Que fofo! Eu quero trabalhar na UTI neonatal. Você é maluca. Então, pulsação e batimento, né? Tipo, a média normal de 120 batimentos por minuto no recém-nascido. Qual que é a diferença dessa pulsação aqui? Justamente porque eu posso ter um bebê bem calminho, né, que vai ter ali uns 70 por minuto, ou um bebê muito agitado que vai dar 170. A média é essa 120 aqui. Você tem comprovação científica o porquê do bebê agitado? Como assim? Porque às vezes ele comeu, ele matou a fominha dele, ele tá limpinho, mas ele continua chorando e não tem uma explicação para isso. Não, assim, vou dar o exemplo do Ben de novo. O que o Ben faz? O Ben tá mamando e dormindo? Não, ele tá mamando, chorando e dormindo. Que fofo! Então, assim,
recém-nascido, ele só reclama, assim, de verdade verdadeira, ele só reclama de uma coisa: Ah, fome. mas se ele comeu, se ele mamou, no peito não deu resultado, porque Tá, não às deu resultado vezes como? Porque, assim, a gente tá falando de que tipo de alimentação? Tá falando assim, ele mamou meia hora. Quer dizer que ele tá alimentado? os antigos falam que assim, quando o colosso não dá resultado, você dá NAN, e daí ele Não, dorme. não. Então, por que que dorme? Porque você encheu a criança de glicose. Óbvio, ele Verdade. vai dormir. Óbvio, ele vai dormir. Exatamente. Então, assim, o colostro, ele não é para saciar mesmo. O colostro, quanto tempo dura o colostro? Não sei. Vocês não viram isso com a Isa? De 3 Viu, a. mas eu não lembro. Não sei. Ela não ia falar de puérpera, então? Ela fez, mas eu acho que eu acredito que Ela. É dure que de a 3 gente. a 7 dias, Isso, Eu 3 a não 7 sei. dias. dependendo da pessoa. Isso. A Amanda durou 3 dias, o colostro. O meu, E- eu tava só escutando, durou 7. Uhum. Então, assim, o colostro não alimenta, o colostro alimenta, sim, tá? Só que a função primordial do colostro, se vocês já sabem, é matar a sede e passar anticorpos para a criança. Só. Quanto mais a criança mamar, mais vai descer o leite que mata a fome, que é aquele leite mais branco ou mais amarelo, né? Que é o leite verdadeiro, dito verdadeiro. Mas quanto que eu estou falando que o bebê está mamando e depois ele fica chorando mesmo estando limpo, Sil? Essa é a questão. Se eu estou falando Então de... você está me dizendo que quanto mais ele mama, mais fome ele tem e mais macarrão e maionese vai vir nesse mamadinho para sustentar. Uhum, exatamente. Então, assim, se eu estou falando de livre demanda, e eu tenho que, assim, a gente, pelo menos no SUS, a gente defende a livre demanda, você tem que fazer livre demanda de verdade. Então, assim, Mas o não, bebê só... então a gente tem que trabalhar o psicológico da mãe, porque esse bebezinho chora. Enquanto ele está chorando, ele não está matando a fome dele. É, Ele está fazendo uma dieta ali na academia. É isso? sabe quanto tempo o Ben dorme entre uma mamada e outra hoje, agora? Tipo, Ah, hoje, dormiu 1 hora e meia, 2 horas. não, mas isso aí. E daí não seria certo eu colocar o NAN e o meu leitinho materno? Não, nunca. Por quê? Porque Eu vou a amamentação ele. Só que exclusiva. assim, Não, amamentação exclusiva. 6 meses, cara, 6 meses você não precisa de mais nada além de leite materno. só que 6 meses, Vinícius, o bebê tá chorando com fome. Ele Não quer alguma importa, coisa, não ele quer importa. ele quer um Mas prato na de verdade macarrão não é que tá e com fome. maionese. Ele Não tá com tem. fome. Não é verdade Exatamente, também, a é isso que eu tô digestão é mais falando. rápida, né, com leite materno. É super rápido, é só líquido. Tem uma diferença da fórmula para o peito nisso também, porque o leite materno, a digestão é mais rápida e a fórmula é mais demorada. Tanto Geralmente quem que... amamenta no peito é de 2 em 2 horas. E na fórmula vai de 3 em 3 ou até 4 em 4. 4 horas. Uhum. E vocês Eu sabem que amamento no peito e fórmula. o leite materno é uma das substâncias que ninguém consegue imitar. Tipo, não tem como. Não tem como imitar o leite materno. Só que, Vini, você está falando para mim que nos 3 primeiros meses eu estou criando imunidade e, assim, só que eu não estou deixando o bebê saciado, com aquela Não é isso, vontade. Sil. Não é isso, Sil. Olha só, olha a diferença. A Ah, diferença é que quanto é que você está amamentando esse bebê? Quanto? Quanto tempo? entendi. Então você está dizendo para mim que uma mamãe, quando acaba de ter um bebê, ela tem que ficar 24 horas à disposição do bebê. Por isso que a gente dá licença maternidade. Por isso E que precisa entendi, ajudar a mãe. Por isso que porque precisa é o fazer tempo as todo. coisas. Porque Mas é o tempo todo. e se essa mamãe não tiver o leite suficiente, mesmo o bebê? Porque a Isso não gente tem existe. casos assim, né? Não, Não, não existe? cara, assim, Mesmo
É porque, assim, 1 a cada 1 quanto mais o milhão bebê não tem mama, leite. quanto mais o bebê mama, mais ele estimula para sair o leitinho. Mas às vezes não acontece, existem umas exceções. A questão é que ou a mãe cansa, não tem paciência, ou o bebê tá fraco, né, e não consegue mamar mais e também não tem estímulo para isso. Quando ele tá Ou fraco, são o que a dois, gente né? faz? Ou os dois. Quando o bebezinho tá fraco, o que a gente pode fazer para deixar ele um pouquinho mais forte? Soro. Mas aí é internação, Professor, entendeu? Oi. Professor, eu ouvi, né, aprendi um pouco lá com as enfermeiras, que elas falam que a cada minuto mamado é como se fosse 1 ml de leite. Para você Na ter uma noção média, mais ou ou menos de menos. quanto a criança Isso. está mamando. São 20 gotas o ml, gente. É super pouco. Para se basear assim. Então, a quantidade de tempo não quer dizer que ele mamou bastante, né? Aham. Que é mais cansativo para sugar, eles se esforçam mais, por isso que às vezes eles cansam, mas não estão saciados ainda. E quanto cabe no Mandíbula. estômago do recém-nascido? Depende, eu acho que de dia por dia é pouquinho, né? 50 ml. Gente, É um copo desse Se tamanho. fosse assim. vaziar em minutos, então é quase 1 hora amamentando, né? Uns 50 Quase 1 hora minutos. aumentando. Só que o reflexo que ele Na tem é ele verdade, mama e evacua ao mesmo tempo. Porque é Ô, reflexo. Prof, na verdade, eu tô questionando porque, assim, como eu tive gêmeas, na época, eu me dediquei ao máximo. E eu ficava 24 horas fechada dentro do quarto, revisando entre uma e outra. E com 4 meses, não saía mais leite. Eu não tinha mais leite, eu não tinha o que fazer. Tá, É só que, isso, ó, essa é a minha então, questão. mas o que aconteceu depois de 4 meses? É isso que a gente precisa pensar. Olha o estresse que você sofreu, Sil. Quanto você tinha de ajuda? Como é que você estava se alimentando? Prof, eu tive muita ajuda e assim, a minha mãe fazia chá com leite e tal, e não sei o quê, e eu ficava sempre ali. Só que como eu tive gêmeas, uma das bebês ficou na UTI e deram o leitinho para ela no no copinho, né? E uma das bebês não pegou, e eu tive esse problema, assim, porque eu ficava revezando e ela não pegava. Daí eu tinha que tirar o leite de um dos seios. E eu tive esse problema aí, mas esse é o meu questionamento, assim, porque, na verdade, às vezes a mãe se dedica o máximo e, mesmo assim, o leitinho não vem. Pode acontecer. Mas depois de 4 meses parar, né? Eu vou parar um pouquinho e a gente volta já. é isso que eu Vai ia falar. fazer bem o prof. Eu ia falar 10 minutos, já